Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Brisanet, levando o mundo até você. A gente vai conversar com o Gabriel sobre essa repercussão lá no município de Quixadá desse debate que aconteceu no último sábado. Deixa eu dividir tela com ele. Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado pela sua participação. Não sei se você estava ouvindo, meu querido, o comentário que eu estava fazendo acerca dessas aglomerações que foram registradas aqui no município, mas se não, eu queria saber como é que está o clima aí dessas aglomerações, como é que vocês estão convivendo com essas aglomerações aí no município, tendo em vista essa preocupação com o vírus, e ainda, fala para mim como é que foi a repercussão do debate do último sábado realizado pela Sertão TV. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Listênio. Tava com um tempinho que eu não vou aparecer por aqui, mas hoje eu voltei, né, pra gente comentar esse cenário político aqui de Quixadá. A gente continua tendo atos de aglomeração, esses atos de campanha continuam acontecendo e com isso as aglomerações também, tanto na zona rural como na sede. No último sábado a gente teve uma grande carreata que foi realizada pelo candidato Ricardo Silveira aqui no município, uma carreata de mais de 1 hora de duração, com muitos carros, muitas pessoas, enfim, muita aglomeração. Então a gente tem esse cenário que continua assim, mesmo com as imposições do Ministério Público, com as recomendações, com também a Justiça Eleitoral aí intervindo, tentando intervir com a aplicação de multa, não intimidou esses candidatos a continuarem realizando. Então a gente continua assim tendo caminhadas, carreatas, passeatas, esses eventos que são de costume nesse período. E o debate que nós realizamos no sábado em Quixeramobim repercutiu bastante em Quixadá, principalmente pela a não ida do candidato Ricardo Silveira. De certa forma, deixou muita gente sem entender o porquê dele não comparecer, o candidato não se pronunciou, se teria ocorrido algo que impossibilitou a ida dele em Quixeramobim, nos estúdios da Sertão TV, para o debate. Então ficou meio que esse quê aí no meio do porquê ele não ter ido, mas a presença dos outros 4 candidatos fizeram o debate correr da mesma forma, né? E eu tenho, inclusive, imagens para ilustrar aqui, enquanto a gente conversa, desse debate, do encontro dos candidatos aqui no estúdio. Enquanto você vai trazendo esse destaque, Gabriel, minha equipe vai ilustrar aqui um pouquinho com essas imagens para você aqui do nosso programa. Pode continuar, por favor. Pronto, como eu estava dizendo, a gente teve a presença dos 4 candidatos, né, o Hilário Marques, Cícero Freitas, César Augusto e o Sérgio Onofre, e de fato foi sim um debate bem proveitoso. A gente pôde analisar mais a fundo as propostas deles, a gente pôde ver as ideias deles em confronto, né, quando o candidato perguntou para candidato, e também quando nós jornalistas, a Ébele e a Inês também fizemos perguntas, a gente pôde tirar mais um pouco do que esses candidatos pensam sobre assuntos como corrupção, como infraestrutura, que foi baseada na minha pergunta. Então a gente conseguiu sim, de certa forma, fazer com que o debate fosse proveitoso para o eleitor, para o cidadão quixadense que estava acompanhando. A gente conseguiu ter uma audiência muito boa nas redes sociais e com isso um engajamento muito bom, um envolvimento maravilhoso. Nas redes sociais a gente percebeu isso, nos grupos de WhatsApp se comentou bastante, porque querendo ou não, nesses momentos a gente consegue perceber algumas controvérsias dos candidatos, algumas ideias interessantes que eles estão querendo propor e, de certa forma, aí ajuda a trilhar o caminho que a gente vai tomar no dia 15, né, o voto que a gente vai decidir. E aí, com isso, decidir o rumo da cidade. Então, é uma iniciativa muito boa da Sertão TV, com todos os municípios que já receberam e que ainda vai receber, como é o caso daí de Quixeramobim. Então a gente tem aí uma iniciativa maravilhosa e com os candidatos de Quixadá não foi diferente, foi muito proveitoso e está repercutindo bastante, né? Provavelmente esse tenha sido o último debate entre os candidatos aqui de Quixadá, mas aí a gente continua acompanhando esse cenário que, além das aglomerações, a imprensa vem tentando fazer esse papel de tirar o foco dessas aglomerações e levar para o campo das ideias, né, Listênio? Exatamente, é isso que precisa prevalecer. Nesse momento de pandemia, esses espaços que são oferecidos justamente pelos canais de imprensa são fundamentais para que o eleitor possa ter proximidade com os candidatos e especificamente com as suas ideias. E, inclusive, eu acho que
Eu acho que o Sertão Redação também fez matéria, o Repórter Ceará também fez matéria que falava sobre essa repercussão. O debate ele foi centrado muito em questões de infraestrutura, né, o Gabriel? Eu também pude perceber muito essas discussões sobre pavimentação, saneamento, infraestrutura. O município de Quixadá, assim, carece muito, aquela região do centro, isso foi uma discussão muito povoada no debate. A ausência do candidato do PSD, Ricardo Silveira, também foi bastante questionada pelos outros candidatos, tendo visto que ele também já havia se ausentado de um outro debate que foi realizado aí em Quixadá pela Associação de Imprensa e pela Rádio Cultura. Enfim, isso também ganhou conotação perante aos outros candidatos, mas a gente percebeu um tom também de crítica, mas também bastante respeitoso, né, Gabriel? Entre os candidatos, assim, eles conseguiram manter essa linha bem respeitosa, e isso é importante também, né? É mesmo, Elistênio. A gente teve esse cenário aí de confronto de ideias entre eles. A gente sentiu falta no momento em que os candidatos levaram à pauta a construção de um novo hospital aqui em Quixadá, e infelizmente a gente sentiu falta do candidato que propõe esse novo hospital, que é o Ricardo Silveira. A gente sentiu a falta dele lá para ele poder defender e a gente entender o que é que ele pensa, como que ele quer fazer. Então nós tivemos sim esse embate respeitoso, né, entre os candidatos. Em nenhum momento a gente percebeu que houve exaltação ou algum conflito assim, além do confronto de ideias. Então a gente percebe que sim, o debate ele se voltou para essa revitalização que o Centro de Quixadá passa hoje, né, que é uma obra que, como o candidato Hilário Marques disse, que é o responsável por captar os recursos junto com o Estado, ele afirmou que sim, a obra não será entregue esse ano, muito provavelmente, e que vai ficar para outro ano. Então, caso ele não seja reeleito, o próximo candidato assumirá essa responsabilidade de finalizar. E aí a gente ainda não conseguiu entender entre eles, né, eles não foram tão precisos assim na resposta, se eles vão continuar, se eles vão modificar alguma coisa, se tem alguma parte da obra que eles não concordam, porque essa obra no Centro de Quixadá, a primeira etapa é de aproximadamente 5 milhões de reais de investimento, e aí tem uma parte da Prefeitura e do Estado. A gente não consegue perceber ainda que essa obra ela é cheia de detalhes. Então a gente não conseguiu entender deles especificamente, talvez pelo tempo, né, que eles tinham. Essa obra é aquela ali próximo à catedral, que está trocando o centro, a pavimentação por bloquetes, tentando dar uma padronização daquele tempo. Mais ou menos por ali, é? Na verdade, essa obra ela compõe um quadrilátero, né, formado pelas avenidas Plácido do Castelo, José Caetano, a Rua Francisco Brasileiro e a Rua Imaia, que é aquele quadrilátero ali que fica a Caixa Econômica Federal no meio. Então é um quadrilátero bem importante, né, para a vitalidade do centro daqui de Quixadá. Então essa obra ela é de fato muito importante, não só por estar no centro, né, só para os moradores do centro, e sim para todos aqui do município, da zona rural e de municípios vizinhos que vêm para cá quase que diariamente para o centro daqui de Quixadá. Então é uma obra que vai interferir na vida de milhares de pessoas que utilizam ali aquele espaço. E aí o que a gente fica aí a entender, né, se caso outro candidato, além do Hilário Marques, seja eleito, né, o que vai ser feito dessa obra em diante, porque tem ideias de ciclofaixa para a obra, tem ideias de plataformas elevadas, né, de passarelas elevadas no lugar de faixa de pedestres. Então fica aí aquele será se realmente isso vai ser construído? Será que a obra vai ser fiel ao que estava no papel? Né? E aí tem também outras dúvidas, que é o calçamento de bloquete intertravado nas ruas dentro desse quadrilátero, como é o caso da Francisca Enéas de Lima, que é aquela rua ali do Mercado Público, aquele envolto ali. Então a gente tem muitas questões aí que, no caso, quem fez a pergunta foi eu, especificamente sobre o centro. Fiquei ainda com essas dúvidas, né, que os candidatos pensam especificamente do centro. Não foquei em outras áreas do município, justamente por conta da importância dessa obra para a cidade e, de certa forma, para a região, né, para a economia da região. E será o principal compromisso do próximo prefeito de Quixadá, dar continuidade a essa obra ou não, ou o que fazer com essa obra, como caminhar. E é por isso que esse questionamento é importante nesse momento, porque dos 5 nomes que estão postos aí, portanto, a ocupar o próximo cargo de chefia da Prefeitura de Quixadá, vai ter prioritariamente que responder esse questionamento da sociedade de como resolver esse problema. E digo mais, o centro de Quixadá, eu diria que é muito, assim, eu diria de todos os municípios da região, é o mais movimentado, porque concentra não só o fluxo de Quixadá, mas de Choró e de Banabuiú também. E de outros municípios mais, eu até chutaria dizer Capistrano, Itapiúna, sei lá, Ibaretama. Ibicuitinga, Ibicuitinga. Então todos esses municípios, né, eles
são abastecidos através desse centro comercial e pujante de que é Quixadá. Até mesmo Quixadá-Pudim, a gente recorre muito ao município de Quixadá para coisas básicas do comércio mesmo, porque a gente há uma falta realmente, às vezes, no comércio daqui de determinados serviços, de determinadas funções, e a gente busca muito o município de Quixadá. E esse centro é sempre pulsante, é preciso esse cuidado. Eu vou liberar daqui a pouquinho os meninos da Rádio Canudos, o Gabriel, para o horário eleitoral na Rádio Canudos. Enquanto isso, antes de eu liberar, você acabou de publicar uma matéria no Sertão Redação que fala sobre os gastos de campanha dos candidatos aí no município de Quixadá. A gente estava até conversando no começo da manhã hoje, dizendo que os candidatos estão gastando mais que arrecada. Como é que pode? Como é que você gasta além do que você tem? Você está extrapolando o limite do cartão de crédito, Gabriel. Explica aí pra gente. É quase isso, Alistênio. A gente estava conversando sobre isso, né? Porque assim, a gente tem um sistema do Tribunal Superior Eleitoral que junta essas informações de gastos, né? Que os candidatos, eles são obrigados a prestarem conta do que eles estão gastando, e aí a gente percebe que existem algumas incongruências ainda nesse andamento, justo ao fato de que eles vão prestar conta somente no final da campanha, né? Então a gente percebe ainda que alguns candidatos gastaram mais, tiveram as despesas contratadas acima dos recursos que foram recebidos. Então isso é aparentemente normal, né? Isso deve ser esclarecido no final da campanha, quando o candidato vai ter ou não as contas aprovadas, a depender do que foi gasto e da forma como que foi gasto. Mas aqui em Quixadá, segundo o levantamento que nós, do Sertão Redação, fizemos nessa manhã, já mostra que as 5 candidaturas, as 5 campanhas desses candidatos a prefeito daqui do município, já gastaram mais de R$500 milhão. Então aí a gente tem pouco mais de um mês de campanha, né? Um mês e uma semana quase, há 12 dias aí do dia que a gente vai às urnas, a gente tem aqui em Quixadá já esse total, esse montante aí que foi gasto com publicidade, com advogados, com serviços de contabilidade. E a gente percebe aí, de certa forma, como os candidatos estão se organizando e investindo na campanha aqui no município, né? Gabriel, me dê só um espaço para eu liberar os ouvintes da Rádio Canudos FM, você que nos acompanha em 106,7. Obrigado pela sua audiência. Vou deixar você com horário eleitoral gratuito, recado dos meninos. 12h10 a gente volta e continua aqui o nosso ponto de vista. E a gente continua aqui na nossa Sertão TV, para o canal 180 e também através das nossas redes sociais. Pode continuar, Gabriel, falando sobre esses gastos aí do município de Quixadá. Já chega a soma de R$500 milhão de gastos aí na terra dos monópolis, né? Os candidatos. É isso mesmo, e a gente tem os candidatos que mais gastaram, né? Que foi o Hilário Marques, já cheguei à soma de R$195 mil. E os gastos dele aí se giram em torno mais de publicidade, de impulsionamento de redes sociais, que é um fator interessante para essas eleições, né? Que a gente está em período de isolamento, então as redes sociais surgem aí como um alvo, né? Das campanhas. E aí, em seguida a gente tem o candidato Ricardo Silveira com R$167 mil já gastos em atividades de campanha. E em seguida a gente tem o Sérgio Onofre com R$135 mil. Então a gente tem esses 3 candidatos como os 3 que mais gastaram até o momento aqui no município, e fecham a lista aí o Cícero Freitas, da Rede, que já gastou R$8 mil, e o César Augusto, que já gastou quase R$7 mil com atividades de campanha. Então a gente percebe que sim, né, eles estão utilizando o recurso, o teto de limite de gastos que a Justiça Eleitoral impõe aqui em Quixadá para cada candidato é de aproximadamente R$535 mil, então aí os candidatos estão um pouquinho longe de atingir esse limite, né? E muito provavelmente com esses 12 dias não atinjam ou talvez cheguem próximo desse valor. Então a gente percebe que a campanha que gira em torno muito de publicidade, de serviços com advogados e de contabilidade, né? Os gastos dos candidatos. Não é barato não, meu bichinho. Para botar uma campanha para rodar e do jeito que a campanha está rodando no município de Quixadá, não é barato não, viu, Gabriel? É verdade, Alistênio. A gente aqui tem, querendo ou não, um cenário de, vamos colocar entre aspas, de guerra midiática, né? Uhum. Então, gastos com advogados, a gente até entende o porquê, né, disso. A gente percebe que os candidatos aí estão entrando sim com ações quando percebem algo que julgam ser irregular, então são necessários sim acionar advogados, e a gente percebe isso através dos gastos, né? Que a maioria ali se concentra nisso. E a gente percebe que a campanha em Quixadá é bastante judicializada, né? Teve essa pesquisa recentemente que
foi feita, a pesquisa ainda não foi divulgada, justamente porque o candidato recorreu, foi à justiça, foi lá, o candidato tentou atrapalhar, não sei se atrapalhar, mas tentar coibir a carreata do outro, intervir a carreata do outro, mas aí a justiça disse que não, que podia, e aí é sempre recorrendo à justiça eleitoral, e você sabe que essa assessoria jurídica, meu irmão, para isso tem que ter bons advogados para botar isso aí, não é barato de jeito nenhum. Por isso que se gasta tanto com advogado no município de Quixadá, por conta dessa judicialização toda da campanha. Bom, esse é o resumo do debate que tivemos no último sábado aqui em Quixadá, e também essa matéria que acabou de ser publicada no site Sertão Redação sobre os gastos de campanha dos candidatos até hoje. Mas, Gabriel, para a gente finalizar a participação, não sei se você conseguiu apurar aí, mas vi que houve no município de Quixadá um assassinato também no final de semana, em meio a essa campanha, em meio à pandemia, ainda tem a violência que o município de Quixadá precisa conviver, né? É isso mesmo, a gente teve um registro de um homicídio aí nesse feriadão, né, entre o dia 31 e o dia 1º, e, aliás, entre o dia 2, dia de finados, no bairro Campo Velho, ali na região que é conhecida popularmente como Mutirão, né, um açougueiro ele foi executado, né, segundo informações, ele estava caminhando e foi surpreendido por um homem que estava em uma bicicleta e desferiu esses disparos contra ele. Então são informações preliminares que a gente tem aí acerca desse homicídio, e aparentemente foi o único homicídio desse feriadão, né, registrado, assim, que de certa forma a gente ficou sabendo e pôde noticiar. Então a gente, em meio a todo esse cenário político, a gente tem, e de Covid também, né, a gente tem aí os homicídios que continuam acontecendo, a violência aqui no município de Quixadá. Pois é, e não só aí, viu, Gabriel? Aqui também a gente fica muito preocupado que, em meio a tudo isso, em meio à pandemia, em meio à campanha eleitoral, a gente ainda tem que conviver com todos esses assassinatos e essa situação de homicídios aqui na nossa região. Agora sim, para a gente finalizar de fato a nossa participação, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Casa da Mulher. O município de Quixadá é um dos poucos municípios do estado do Ceará a ser contemplado com esse projeto do governo do estado. Você tem mais detalhes sobre isso, Gabriel? Sim, Elistênio, que já é um dos 3 municípios cearenses a ser contemplado com a Casa da Mulher cearense. O governador Camilo Santana divulgou nesse final de semana imagens do projeto que vai ser a casa. Eu acho que vocês devem ter imagens do projeto. E aí a gente percebe que esse projeto vem desde 2019, né, desde que foi anunciado pelo governador. E aí até hoje a gente ainda não tem a data de que de fato vai ser assinada a ordem de serviço, né, para a construção aqui em Quixadá. A gente vai ter essa casa em outros 2 municípios, que é Sobral e Juazeiro do Norte. Em Sobral, se eu não me engano, já foi dada a ordem de construção da casa, e aí fica Quixadá e Juazeiro do Norte aguardando por esse momento. Então a gente tem esse projeto muito importante, né, não só para a mulher quixadaense, mas para a mulher de toda a região, as mulheres de toda a região. E aí a gente percebe a importância pelo fato de que vai nessa casa existir assistência, né, uma rede socioassistencial com sistema de justiça, com delegacia, com juizado especial, com a presença do Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado. Então a gente percebe sim a importância desse projeto aqui em Quixadá, né? Quixadá foi escolhido, pelo que a gente entendeu, pela localização, né, por estar aí no centro do estado e ter, querendo ou não, esse poder de conseguir reunir os municípios da região, né, já que aqui tem outros serviços importantes, como serviços bancários, serviços de economia e vários outros. Então é um projeto muito importante, né, que o governo está criando e Quixadá foi beneficiado. Muito bem, realmente um projeto bastante significativo, e 3 cidades do estado vão receber essa casa, e uma delas é no município de Quixadá, né? Uma desses empreendimentos aí, portanto, um vai para Sobral, o outro vai lá para o Cariri e o outro fica aqui no Sertão Central, no município de Quixadá. Parabenizar o município de Quixadá pela conquista, e o governo do estado deve anunciar, e portanto, a ordem de serviço em breve da chegada da Casa da Mulher, que com certeza vai beneficiar diversos municípios da nossa região. Gabriel Damasceno, obrigado pela sua participação, obrigado pela colaboração. Na semana você volta mais uma vez trazendo os destaques do município de Quixadá e atualizando para a gente todos os detalhes dessa campanha eleitoral e dessa corrida ao executivo aí no município de Quixadá. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a Elistênio pelo espaço, mas é muito importante estar aqui falando de Quixadá, né, levando notícias aqui do município para toda a região, através do seu programa, através da Sertão TV, e mais uma vez estamos à disposição.
E qualquer outra informação, onde você encontra? É só acessar o nosso site, sertãoredação.com.br. Lá você encontra notícias de Quixadá e da região, notícias da hora também e outras notícias exclusivas que a gente está acompanhando esse cenário político e, de certa forma, tentando fazer esse acompanhamento para que o nosso leitor consiga acompanhar as eleições aqui em Quixadá de outra forma, com outros olhares, além dos que já estão aí, né? Eu vou lhe dizer uma coisa. Consulta interna, depois vou pedir para o Lucas me mandar esses números, tá? Mas todo mês a gente faz um relatório geral de rede social, de site, da região, baixas concorrentes e tudo. Tem que acompanhar tudo direitinho. Sabe qual foi o site que tem mais crescido aqui na nossa região do Sertão Central? Qual? Sertão Redação, meu filho. E essa, eu quero ver isso. Vou lhe mandar os números depois para você acompanhar. Isso mostra a seriedade do trabalho que tem sido feito por todos vocês e essa parceria que deu certo entre Sertão Redação e Sertão TV. E é isso aí. Sigamos juntos, se Deus quiser. Um grande abraço e até a próxima.